Graça e paz, o Senhor nos abençoe. Mais um dia que Deus nos permitiu para louvarmos, fazermos a reflexão da Bíblia. Estamos aqui com um ambiente um pouco diferente, testando a televisão aqui, a gente está reformando outro ambiente que a gente estava, logo a gente volta. E parabéns aniversariantes, Deus abençoe vocês, que essa data se repita. E fé em Deus, qual seja o seu problema. No final da nossa homilia, vamos fazer oração por você. Hoje nós vamos ler Mateus 7, de 15 a 23. Lê o 15, por favor. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Amém. Pois a gente vai seguir os textos, conforme o assunto que eu for fazendo, eu vou seguindo os textos aqui, questão de tempo. Jesus está falando, tirou uma parte para falar dos falsos profetas. Em qualquer coisa que a gente convive na vida tem um falso, é verdade ou não é? Você vai comprar um tênis, tem um tênis verdadeiro e o falso. Tem que ter muito conhecimento para saber. Um relógio, um celular. Então tudo tem um verdadeiro e um falso. Quem frequenta o supermercado fica esperto. Então faz parte da vida. E Jesus tirou um texto para falar dos falsos profetas. E nós perguntamos assim: o que Jesus pretendia com esse texto por falar dos falsos profetas? Qual era a intenção dele? Jesus pediu para que nós saíssemos aí acusando o outro de falso. Eu sou verdadeiro, você é falso. Eu sou verdadeiro, sou falso. É isso a intenção dele? Porque Jesus chamava os religiosos da época de hipócrita. E eles chamavam Jesus de discípulo de Beelzebul. Não é? Quem é o verdadeiro? Quem está falando a verdade? Nós vamos estudar isso. Então, ou Jesus está nos alertando para não sermos ingênuos e enganados. Qual a intenção dele? Considerarmos bons e sair acusando todo mundo, ou não sermos ingênuos e enganados? Não é? Qual a intenção dele? Então nós vamos descorrer o texto e vamos ver. Então, o tema nosso é cuidado com os falsos profetas. Vamos falar junto? Cuidado com os falsos profetas. Na verdade, os falsos profetas sempre existirão. Em tudo. O falso político, o falso religioso, o falso desportista e assim por diante. Jesus deu a parábola, diz uma parábola do joio e do trigo. E esse falso, na própria natureza tem isso. Então, o joio, ele é igualzinho o trigo, quando ele nasce. Sabe como você vai descobrir que o joio é diferente do trigo? Na colheita. Porque o trigo, ele dá grãos. E ele dá os grãos, ele emborca quando ele está com grãos. Porque o grão pesa, o arroz também fica para baixo, né? O trigo parece um pouco um arroz. Só que o trigo tem um filhetinho assim para cima do grão. O joio também tem. Mas o joio não, o joio continua em pé, porque ele não tem grãos. Se você pegar o trigo e amassar o trigo com a mão e soprar, você vai ver grãos na sua mão. E se você amassar o trigo, o joio, e soprar, você não vai ter nada na mão, porque ele não tem grãos. E ele é plantado junto com o trigo, você não pode tirar, porque ele tira, a raiz dele puxa o trigo. Então é uma erva daninha miserável, porque ela suga nutrientes do trigo que te alimenta. Então o falso, ele parece muito com o verdadeiro. Esse dia eu pedi uma pessoa para comprar um relógio para mim. E eu comprei um relógio, não prestou. Falei, compra para mim. Eu falei assim, não, tem que ver qual que é verdadeiro, tem que estudar.
porque não é fácil. Então você compra, porque eu comprei um, né, não prestou. O primeiro banho que eu tomei, ele entrou de água. Então isso é uma coisa que a gente convive no dia a dia, né? Por exemplo, você escuta alguém chamar o outro de falso? Você já escutou? Ou não? Já. Todo dia, toda hora, todo momento, todo segundo. Você liga a televisão, alguém está chamando o outro de falso. Você já foi chamado de falso? Eu já fui. E nós já chamamos o outro de falso. Não é? Então, Jesus não está pedindo para sairmos aí julgando e condenando as pessoas. Não, não é isso não. A intenção não é essa não. Jesus disse em Lucas 6, 37 e 38, ele diz assim: não julguem nem condenem, porque da mesma maneira que vocês agirem, Deus agirá com vocês. Se eu só sair xingando todo mundo que ele é falso e tudo, Deus vai agir comigo do mesmo jeito. Não é isso? E nós temos que fazer um auto-julgamento. Jesus diz assim, em Mateus 7, 22. Puxa ele aí para mim, olha você está aí. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então, fazer uma autoanálise, um julgamento, analisar a nossa atitude é bom. Porque essas pessoas que estão dentro do mesmo texto dos falsos profetas, Mateus 7, né? Então a pessoa vai falar: Senhor, eu fiz isso no teu nome, eu expulsei demônio, eu dei cesta. E Jesus vai falar assim: apartai de mim, né? Vós que praticar iniquidade. Eles tinham certeza que eram justos. E você pode ter certeza que esses chamaram muito de injustos, mas eles não eram justos. Então a gente tem que fazer uma análise mesmo. Mas a análise nossa nem sempre é certa. Por exemplo, ao tomar uma ceia, em 1 Coríntios 11, de 28 a 32, Paulo dá uma orientação sobre a ceia do Senhor. Ele fala assim: cada um julgue a si mesmo antes de tomar a ceia. Deixa eu ver o que eu fiz na semana, no dia, no mês, se eu xinguei alguém. É importante isso. Mas ele diz assim: mas nós seremos julgados por Deus, nós não vamos nos julgar. Ele diz assim: mas quem realmente nos julga é Deus. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então nós temos que fazer uma análise se somos verdadeiros ou falsos, mas quem vai nos julgar é Deus. Você já viu algum réu chegar e falar assim: eu vou me julgar? Não, vai julgar ele, né? É o juiz com as testemunhas, né? Cada caso é um caso. Então é Deus que nos julga, mas fazer uma autoanálise é muito importante. Somente quanto acusamos. E outra coisa que Jesus falou, e ele diz assim, ele começa dando um conselho. Acho bom isso. Jesus começa alguma coisa, ele fala e diz assim: cuidado, acautelai-vos, preste atenção. E ele diz assim, lê Mateus 15, 5. Então deixa que eu ler. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos de ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Né? Eu pus... não, eu errei aqui a referência. Então, o que ele diz? Acautelai-vos, eu pus 15 e 15, é 7 e 15. Acautelai-vos dos Falsos. Então ele está dando uma advertência: preste atenção, para você não ser enganado. Porque ele é como o joio e o trigo, ele parece muito. Ele nunca vem como lobo, ele vem disfarçado. Então você tem que ter sabedoria. Então ele disse para tomarmos cuidados, não sermos não ingênuos, não sermos enganados. Se ele escreveu e falou isso e foi escrito, é porque nós devemos agir assim. Por exemplo, Romanos 16,
18b diz assim: e com suaves palavras e lisonjas engana os corações dos simples. Então, lisonjar, bajulação, te agradar, palavra agradável. Quem é simples, não analisa as coisas, acredita. Eu vejo certas coisas, não é? Eu vejo certas coisas e eu penso assim, meu Deus, será que o povo está acreditando nisso? Não é? Será que o povo está acreditando nisso? E o povo acredita. Falta de analisar. Analisa a vida do sujeito, né? Olha quem ele é, olha o que ele faz, olha a conduta dele. Antes de prestar atenção. Porque todos se dizem, né, bons. Eleição é difícil escolher candidato, é verdade ou não é? Todos se dizem bons. Mas qual é o bom? Você não pode ser ingênuo. Aqui que faz um bom discurso, te agrada, nem sempre é o bom. Em Mateus 10, 16b diz o seguinte, lê para nós. Sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Então, você não vai sair agredindo as pessoas. Inofensivo como a pomba. Mas você tem que ser astuto contra a serpente. Senão você vai ser passado para trás em todas as áreas da vida. Por isso que Jesus diz, cuidado. Senão você vai levar um grande prejuízo. O que caracteriza um falso profeta? Em Mateus 7, 16 a 18, dentro do mesmo texto, né, que eu só li o primeiro, depois foi crescendo. E 20 ele diz o seguinte: por seus frutos conhecereis, porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Então, uma das características que Jesus, dentro do texto que ele falou, é assim: analise o fruto da pessoa. O que é o fruto da pessoa? O que ela faz. As ações dela. Isso vai determinar. Porque uma pessoa que é boa, ela não vai fazer coisas boas. Às vezes você tem a pessoa como boa demais, e num certo detalhe que você observa, ela foi super cruel. E você fala assim, eu não esperava. Às vezes eu posso dizer para você que eu sou muito bom, e às vezes você precisa de mim, um favor meu e tudo, eu digo assim, ó, estou nem aí para você. Que conclusão que você vai chegar? Ó, ele não é aquilo que ele faz. Porque as ações dele não são boas. Né? Em Mateus 7, 23, dentro do mesmo texto, ele diz assim, tá aí? Lê para mim. E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, uma das coisas que caracteriza, dentro do mesmo texto que a gente está lendo, é quem pratica a iniquidade, o mal. Eu, em nome de Deus, né? Outro texto no Novo Testamento diz assim, e muitos farão de vós comércio. Nós vamos ver muito textos, desde o Velho Testamento, desde o Novo Testamento, do Velho e do Novo, falando falso. Isso é uma coisa muito explorada na Bíblia. E o falso, ele faz coisas más, iniquidades, não produz bons frutos. O próprio Jesus está falando. Então, acautelai-vos, preste atenção, analise, tenha discernimento. Discernimento é muito bom. E uma das coisas que caracteriza mais essa né? Esta aí. Amém. Uma das coisas que caracteriza o falso mais, principalmente em termos do cristianismo, é isso aqui. Não servem a Cristo, mas a si mesmo. Então o texto que diz tudo, Romanos 16, 18. Lê para nós. Porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre. Maravilhoso.
Eles não servem a Deus, servem o seu vento. Você quer servir a Deus? Às vezes você vai levar prejuízo. Às vezes você vai estar por baixo. O justo viverá pela fé. E muitas vezes nós servimos a Deus para quê? Para a nossa instituição ser grande. Para eu eleger tal candidato ou ser eleito. Digo o nome de Cristo. Acontece ou não? Para vendermos produtos. Para fazer. Isso é o que mais tem. Serve a si mesmo, não a Deus. Barateia o Evangelho. Diz coisa que a Bíblia não tem. Muda coisa, facilita para que tenha muitos membros. Ah, isso não existe mais e vai facilitando as coisas. É muito bom. Duas coisas que aconteceu no Novo Testamento com o apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo começou a pregar o Evangelho, ele deparou com dois problemas. Um problema foi o judaísmo. As pessoas queriam ser cristão e judeu ao mesmo tempo. Ele queria circuncidar, guardar dia, alimento, aquela rigidez. E Paulo falou, não, o cristianismo é cristianismo, o judaísmo. Então nós vamos ver isso. Pessoas super rigorosas com usos e costumes e práticas religiosas acima de Jesus. E o outro problema que teve em Paulo, e muito grande também, foi em relação ao mundanismo, ao paganismo que entrou dentro do cristianismo. Nós vamos ver isso na igreja de Corinto. Na igreja de Corinto havia prostituição, as pessoas iam beber para a igreja. Para as religiões pagãs, isso era comum. Isso era natural. Mas para o cristianismo não era. Então nós vamos ver uma igreja super liberal, que o cristianismo não é tão liberal, e uma super rígida, para obedecer normas, e que o cristianismo não é uma coisa nem outra. As pessoas estão querendo agradar a si mesmo. Ter uma instituição que ela diz que é melhor que o outro não presta, porque ele faz isso, o outro não faz aquilo. Porque na minha igreja libera isso, não libera isso. Nós vivemos o tempo todo chamando o outro de falso. E nós fazemos uma pergunta a nós mesmos. Nós estamos servindo a Cristo ou a nós mesmos? É bom analisarmos isso. Porque a Bíblia diz assim que nós devemos amar a Deus em primeiro lugar. E ao próximo como a nós mesmos. Então, todas as nossas atitudes, queremos ser profetas verdadeiros? Em primeiro lugar, Deus. Depois analisarmos se o próximo, igual a nós. Mas se for um egoísta. Eu acho, não quero julgar, mas igreja que fica falando mal de outra, igreja que pega coisa errada da outra, que todo erra, que é normal, a gente é humano, e fica degredindo a imagem da outra, está querendo se promover e não promover a Cristo. Há igrejas que, se você for sacerdote e não falar mal das outras igrejas, eles te excluem, você não serve. Porque a mensagem central deles é chamar o outro de falso. Não é essa a intenção de Jesus. É para alertarmos para não sermos enganados e não sermos falsos profetas. Às vezes eu sempre trabalho com capela, tanto no trabalho como no hospitalar. E um dia eu pedi um sujeito em público, fui até mal educado. Eu falei assim, enquanto eu estiver aqui na frente, não se fala mal de igreja nenhuma. Por favor. Porque eu falo junto para espírita, junto católico, quem não tem fé nenhuma. Eu convivo com um punhado de gente assim. Tanto nas capelanias que eu faço. E se eu não repreender a respeitar a individualidade deles. E falar que a interpretação dele muitas vezes não é correta conforme a Bíblia, tudo bem. Mas sair xingando os outros de falso aí. Não, Jesus não é a intenção de Jesus. E qual é o fim deles? Dos falsos profetas? No mesmo texto que Jesus falou em Mateus 7, 19, 23, diz assim: toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo.
Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, que vós praticais a iniquidade. Então é o fogo e apartar de Deus, apartar de Jesus quem pratica, o falso profeta, aquele que pratica a iniquidade. Não se iluda, não iludamos, não temos essa consciência que vai ser impune. Nós seremos impunes como fomos falsos, porque Deus é justo. E qual o fim do verdadeiro profeta? Em Mateus 25, 34, 40, eu vou ler só algumas partes. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, e possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste de comer, tive sede e deste de beber, e era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste-me ver. Então, aquele que fez a obra de Deus, amparou o necessitado, foi boa pessoa, cumpriu a vontade de Deus, esse é: vinde benditos, abençoados de meu Pai, para o reino eterno. Não é isso? Então, é essa a esperança que nós temos. Que sejamos, a nossa esperança é que nós sejamos verdadeiros profetas e recebemos o galardão de Deus, a bênção de Deus, e não falsos profetas. Eu gosto muito da reflexão. Um pastor uma vez falou isso, e esse dia eu estava vendo sobre a consciência negra, e um negro falou a mesma coisa, de outra maneira. Eu achei muito bom. É assim: quando a gente lê uma parábola, ouve uma palavra, ou lê, ou uma comparação, nós sempre analisamos que nós somos o lado bom e o outro lado ruim. E o Sinego falou assim: às vezes você assiste filme de cowboy americano e torce para o homem branco matar o índio. Não se esqueça que você, negro, você é o índio que está sendo morto. Que o homem branco está matando. Eu achei lindo. Porque muitas vezes nós achamos que estamos do lado bom e não estamos. Precisamos melhorar muita coisa na nossa vida. Em vez de sair aí tacando pedra nos outros, é melhor nós fazermos uma análise das pedras que estamos na mão. Se nós não éramos para sermos apedrejados, em vez de estarmos apedrejados. Põe aí a conclusão para mim, Lela, para mim. Conclusão. É necessário tomar cuidado com os falsos profetas, porque eles se disfarçam, são lobos vestidos de ovelhas. Amém. Preciso tomar cuidado. Não ser ingênuo. Eu tenho observado se os profetas que eu confio são verdadeiros. Meu Deus, tem hora que eu penso assim, eu não acredito que é tanta ingenuidade. O sujeito faz uma besteira, no outro dia ele fala outra besteira, no outro dia ele fala outra besteira, e você está acreditando nele ainda. Será que você não é capaz de ter um pouco de análise, não? Largar dessa paixão por coisa errada e falar: não, eu enganei, está errado, não é certo. Fazer essa análise, se é verdadeiro mesmo, se aquilo que eu estou confiando é a verdade, é o bem. Mas tem um verdadeiro profeta. Esse texto eu achei tão lindo. O verdadeiro profeta, lê para mim aí, é meio grande, não é muito grande não, mas dá para ler, se a leitura sua é boa. Lê para mim, João 6, 38, 40. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu eu perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna,
e eu o ressuscitarei no último dia. Amém. Então Jesus diz assim, ó, eu não vim fazer a minha vontade, não. Eu vim salvar vocês para que vocês ressuscitem no último dia, agora que eu voltar a segunda vez, que vocês ressuscitem para a glória eterna. Esse é o verdadeiro profeta que não veio fazer a vontade dele, foi Jesus Cristo. Ele não veio para receber aplausos. Ele veio para morrer numa cruz por nós e fazer a vontade do Pai e nos salvarmos. Esse é um verdadeiro profeta. E ele disse, a vontade do Pai que me enviou é essa. Eu vim fazer a vontade do Pai, a vontade do Pai é essa. Que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas ressuscite no último dia. Porque a vontade daquele que me enviou é esta. Aí ele repete, a vontade é esta. Que todo aquele que vê o Filho, que é ele, Jesus, e crê nele, tem a vida eterna. Eu ressuscitarei no último dia. Esse é o verdadeiro profeta Jesus. Essa é a nossa fé. Eu não tenho outro profeta. Nós, como os cristãos, não podemos ter outro profeta além de Jesus Cristo. Se nós estivermos pondo a nossa fé além de Jesus Cristo, nós estamos adorando falsos profetas. Muito cuidado. Muito cuidado ao você postar vídeo mostrando bandeiras e valorizando o ser humano. Mostrando partido de direita, partido de esquerda, de centro, aquela confusão toda e movimento assim, sendo que nós cristãos, a nossa bandeira é Jesus Cristo. Ele que cumpriu a missão de Deus de nos salvarmos. Ele é o verdadeiro profeta. E ele diz, cuidado com os falsos. Porque eles parecem muito, ele é o joio. Ele parece muito com o trigo. E muitas vezes ele vai dizer, muitos aparecerão dizendo que eu sou o Cristo. E muitos crerão nele. Muitos crerão nele. Que Deus nos abençoe. Eu vou falar a oração e vocês falam junto comigo. Pai verdadeiro. Pai verdadeiro. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Me dê sabedoria para discernir. Me dê sabedoria para discernir. Entre o profeta verdadeiro e o falso. Entre o profeta verdadeiro e o falso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos orar o Pai Nosso. Antes de orar um Pai Nosso, eu vou fazer uma oração por você. Qual seja o seu problema? Seja de saúde, familiar, financeiro, né? Filhos, alguma coisa, ou vício. As coisas não estão bom para você. Você está sofrendo, angustiado. Não se esqueça. Jesus é o verdadeiro profeta. E ele veio cumprir a missão do Pai, fazer um milagre na sua vida. Te ressuscitar, te salvar e te abençoar e trazer um milagre para a sua vida. Receba esse milagre, aceite em seu coração. Receba o seu milagre. Senhor Deus, querido Pai, toma na tua presença todos que sofrem. Qual seja a dor, Senhor, o coração que está ferido, o coração que está magoado. Que o Senhor conforte, que o Senhor traça esperança. Que os problemas sejam resolvidos, Senhor. Enche os corações de fé. Enche os corações de esperança e faça um milagre, Senhor, que seja qual for ele. Eu te peço e te agradeço em nome do teu Filho Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Vamos orar ao Pai Nosso? Oremos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. E até a próxima, em nome de Jesus. Amém.